Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Categoricamente. Meu nome é Renan Santanelli e hoje, desculpa a falta de ânimo, mas é um assunto bem ruim. No meu último vídeo eu fiz uma análise sobre o lockdown e o quanto isso vai impactar na vida das pessoas, né, de maneira negativa. E logo após eu tive uma pequena reflexão onde eu comecei a pensar de uma perspectiva mais da psique da pessoa, né, da psicologia. E aí eu imaginei, né, o quanto será que toda essa situação estressante, complicada, de perda de emprego, de destruição de vidas, está impactando em tentativas de suicídio e de tentativas bem-sucedidas de suicídio de fato, né? E eu, eu acho que em até certo ponto eu tava tentando assim me forçar a pensar que isso de fato não iria ter nenhum impacto nessa questão, mas a partir do momento que eu comecei a me aprofundar um pouco do assunto, eu vi que não era bem assim, né? É bastante triste tudo que está acontecendo. Nos Estados Unidos foi onde eu encontrei mais dados assim a respeito disso, né? E lá parece que o consumo de drogas como álcool, maconha e outras drogas de maneira generalizada tem crescido bastante por conta nesse período do lockdown, tá certo? E aí nós sabemos o que essas coisas geralmente podem estar relacionadas, né, com a depressão, com vícios e, e muitas das pessoas vão desenvolver esses vícios, essas depressões por conta dessa situação também. Então, é, foi meio que um choque para mim porque eu comecei a dar uma nova perspectiva do quão problemático vai ser toda essa situação mesmo e quantas vidas elas vão ser destruídas por conta dessa tomada de medida draconiana com o apoio de tantos políticos, tantas pessoas de referências e tantos pseudocientistas de YouTube que possuem uma legião de pessoas que apenas sabem fazer idolatria e não sabem ou ou talvez não seja nem uma questão de não saber, né? Às vezes é uma questão de simplesmente não ter a vontade de buscar uma verdade, apenas estar do lado de um grupo de pessoas que vomita certa narrativa. Teve uma explosão nos Estados Unidos também da estatística de pessoas ligando para aquelas linhas de autoajuda, né, de linhas de suicídio que ficam disponibilizadas pelo governo. Então teve um aumento muito grande e isso apenas demonstra ali um indicativo muito forte para o impacto que toda essa política está tendo na vida das pessoas, tá certo? Bom, e para ser mais específico, né, de maneira geral, em todo o mundo essa estatística está sendo aumentada, né? Os países estão observando um aumento no número de pessoas que estão tentando suicídio e pessoas que estão sendo bem sucedidas nessas tentativas, tá? O que já é um novo soco na cara em relação a toda essa questão do lockdown. Mas para ser mais específico, na Austrália, né, as previsões, as especulações, elas apontam que vão morrer 10 vezes mais pessoas por conta de suicídio do que por conta do vírus em si, tá certo? Isso demonstra quão essas pessoas em evidência, esses pseudocientistas, mostram o quanto eles erraram na tomada de decisão em relação ao que deveria ser feito nessa crise do vírus em si. Eu vou estar deixando também um artigo que eu não lembro de qual país fala, né, mas é um artigo da Gazeta do Povo que demonstra um dado de que em um mês apenas foi contabilizado o que aquela região, né, o que aquele país contabiliza em um ano todo de tentativas de suicídio, tá certo, pessoal? Então, assim, é uma questão, é um absurdo toda essa situação que a gente está passando, todas as consequências que isso está trazendo para a vida de milhares de pessoas, tá? Pesquisando isso, eu tive uma nova perspectiva de quão errado toda essa tomada de ação draconiana foi, né? Assim, é como se eu tivesse aberto os olhos pela primeira vez em relação a essa questão
do lockdown de fato, e são mais vidas na conta do Estado e na conta das pessoas que foram alarmistas em relação ao lockdown e que ajudaram a fomentar nessa narrativa. E eu vou tentar deixar os mesmos artigos que eu deixei do último vídeo, né, que são geralmente linkados, que são mais voltados para a economia, porém a economia ela tem um forte vínculo com o estado geral de saúde das pessoas, né? Seja fisicamente quanto psicologicamente, né? Se vocês pararem para refletir um pouco sobre toda essa situação, no primeiro mês de lockdown, o Brasil só fechou 600 mil empresas, tá? De pequeno e médio porte. Eu fico imaginando quantas dessas empresas eram literalmente o ganha-pão das pessoas, tá bom? Então, assim, pessoal, eu ainda vejo pessoas defendendo o lockdown sem apresentar qualquer tipo de argumento, tá bom? Apenas vomitando o que o Átila fala, o que o político preferido de estimação dela fala também, tá certo? Então, assim, essa situação já chegou em um patamar ridículo e é bastante triste porque essas pessoas que fomentaram essa narrativa assassina, né, dificilmente elas vão ser punidas por isso. Entendeu? Muito pelo contrário, eu acredito que muitas delas estejam ganhando muito dinheiro com isso. Bom, e tentando mudar um pouco para um aspecto mais menos depressivo desse vídeo, né? Algumas pessoas me questionaram no meu privado, tanto por e-mail quanto pelo Discord, sobre a questão da possível fraude nas estatísticas e tentaram até contra-argumentar com isso, né? E aí eu levantei um ponto, assim, um cenário interessante, né? Uma comparação interessante, que eu acho que muitas delas perceberam o meu ponto de vista através desse exemplo, e aí eu vou trazer ele aqui também, né? Um cenário, 50 mil pessoas morreram do vírus, porém, né, ela é fraudada, né? Ela contém ali uma porcentagem de dados corretos e uma porcentagem de dados fraudados. E a outra, e do outro lado, né, em contrapartida, 50 mil pessoas morreram de fato daquilo e aquela estatística está 100% correta, tá bom? O argumento dessas pessoas, geralmente, ele se baseava da seguinte maneira, que, olha, Renan, não tem sentido você querer essa recontagem, porque muito provavelmente muito mais pessoas morreram desse vírus. E elas não conseguiam entender o meu ponto, porque eu já comentei que a natureza do dado epidemiológico é ele ser subnotificado, porque para não ser subnotificado nós teríamos que testar todo mundo, tá? E aí eu, elaborando, né, um pouco essa questão, né, me baseando naquele exemplo que eu dei em alguns vídeos passados sobre a matemática, a comparação entre a matemática pitagórica, que é quantitativa, com a matemática euclidiana, que é qualitativa, né, eu imaginei um exemplo aqui, né. Então tem esses dois exemplos das 50 mil mortes, de um lado fraudadas e de outro, de fato, bem medidas e corretas. A grande diferença é a seguinte, tá? O número absoluto, ele é apenas uma maneira de você observar, né, o cenário que você está tentando medir epidemiologicamente falando, tá bom? Porém, de uma perspectiva epidemiológica, além dos passos técnicos de soma, de mensuração dos casos serem extremamente importantes, né, porque eles vão demonstrar ali números absolutos que têm informações ali válidas para nós termos a ideia do que está acontecendo, é igualmente importante nós tomarmos cuidado com a qualidade de toda essa mensuração, né? Então, por exemplo, quando eu tenho 50 mil casos e houve equívocos ou fraudes dentro daquela coleta de dados, mesmo eu tendo o mesmo número absoluto de mortes, tá? Eu posso ter gerado contaminações em regiões do país onde aquele vírus não estava agindo ou estava agindo em uma menor intensidade, e por conta disso eu deixei de identificar outras regiões que aquele vírus está sendo mais ativo. Então, dessa maneira eu posso realocar os meus recursos de maneira errada, né? Então, assim, todo mundo sabe que a natureza do Estado é alocar recursos de maneira errada ou equivocada, porém, assim, de uma perspectiva
epidemiológica, esse é um contaminante muito grande. Por isso que, baseado nas inúmeras denúncias de familiares, relatos de profissionais de saúde, denúncias aí de pessoas que entraram nos hospitais de campanha e os hospitais estavam quase vazios, né? Houve aparentemente uma grande falta de capacidade de manipular esses recursos para os locais corretos. Isso é um grande indicativo de problema na metodologia da mensuração de algo, né? Então, mas como eu disse, é apenas um indicativo, né? Então, assim, eu particularmente acho, sim, que uma recontagem desses dados e análise da metodologia de cada dado coletado assim na sua data específica é extremamente importante para a gente conseguir de fato ver o que está acontecendo em relação, né, aos casos de óbito do vírus em si, né? Porque assim, se não for constatado nada, então, né, é um ponto a mais para a argumentação de quem acha que os dados estão corretos, né? Mas eu particularmente acho que tem vários indicativos que justificam sim uma recontagem desses dados. Bom, e aqui nós chegamos no assunto que na minha opinião é o tipo de assunto menos importante de todos, né? Que é a política propriamente dita, né? Que é a disputa política entre os agentes de alta evidência nesse meio horroroso que eles lutam entre si e utilizam as pessoas como recursos, né, e destroem a vida dessas pessoas. É interessante apontar que por mais que o Bolsonaro ele seja um político e ele cabe críticas porque ele é um político, tudo bem, eu entendo isso, né, porém a minha preocupação, né, a minha vontade é sempre de encontrar a verdade, tá? E para você encontrar a verdade, você naturalmente precisa apontar e criticar as pessoas pelos motivos corretos, né? Então, assim, eu vi muita gente a todo momento relativizando várias questões para poder conseguir apontar o dedo pro Bolsonaro e falar algo de ruim nele, tá? Como se não existissem outros motivos para criticar ele, né? Ele é um estatista, gente, ele é um político. Tá bom? Porém, quando você fala para ele que a posição dele sobre o lockdown foi errada, não, a posição dele sobre o lockdown foi a correta. Inclusive é a mais científica, tá? Se você tirar meia hora por dia para estudar sobre toda essa questão, né? A posição do Bolsonaro foi a melhor de todas, inclusive a mais libertária, tá? Um político é mais libertário do que muitos libertários que eu vi por aí, né? Mas tudo bem. Então, ele foi contra prisões, ele foi contra o lockdown em si, né? Ele foi contra você parar a loja de pessoas, tá? Que remete àquela questão toda do aumento de suicídios e aumento de tantos outros problemas, né? Que a gente comentou em outros vídeos. Então, assim, existe uma diferença clara da narrativa que o Bolsonaro empregou nessas questões específicas, tá bom? E a narrativa que o STF, Partido Novo, né, que as pessoas falam que é liberal, né, e MBL, esse pessoal que a galera chama de conservador ou liberal, né, haja aspas para colocar nesse liberal e nesse conservador dessas pessoas, né, mas assim, esses partidos, se não todos os seus elementos políticos deles a favor do lockdown, né, quase todos foram, né, na sua maioria foram a favor. Se a liberdade é uma linha reta, né, e aqui você tem libertarianismo, e em toda a outra extensão da reta você tem os vários degradês de estatismo, o Bolsonaro, nessa questão do vírus, né, específica, ele teve a posição mais libertária possível, né. Só que, e aí eu vejo as pessoas novamente relativizando, tá? Ele foi contra, e aí agora as pessoas querem falar que o que aconteceu nos estados específicos que tiveram alto número de mortes é culpa dele de alguma forma. Mas espera, o STF não passou uma série de rabiscos nos guardanapos sujos deles, falando que o Bolsonaro não tinha autoridade, quem tinha autoridade eram os governadores? Então, pera, o cara ele é contra o negócio, porém aí tiram a autoridade dele, né, né, não deixam ele agir da maneira que ele quer, repassam essa autoridade para outro mafioso, e aí esse mafioso
age de um jeito, porém como deu ruim, aí essa responsabilidade recai em cima do cara que não queria aquilo, que não queria aquela posologia, aquela estratégia. É estranho isso, né? Então, assim, é, é surreal a relativização das coisas, né, que as pessoas fazem, que alguns libertários estão dispostos a fazer, que vários liberais estão dispostos a fazer em relação a isso tudo, né? E é totalmente sem necessidade, porque o Bolsonaro ele é um político, é extremamente fácil achar coisas para criticar ele. Entretanto, sobre essa posição do lockdown, né, ele teve uma posição, de maneira geral, muito boa, tá? Inclusive em relação à cloroquina e possíveis medicamentos e tratamentos a respeito do vírus, né? Outra questão interessante, e isso acaba sendo também um indicativo dessa possível fraudes que aconteceram por aí, né, nos dados. Vocês já pararam para notar que os estados que têm mais mortes são os estados que são abertamente rebelados contra o Bolsonaro? Né? Então, assim, a concentração de 80% das mortes dessa questão do vírus está concentrada em apenas 7 estados brasileiros. É muito estranho isso. O que aconteceu? Pode ser a questão da falta de testes? Pode, muito bem, muito bem. Né? Ninguém é contra testar mais pessoas. Mas, assim, é muito estranho essa sistematização e esse foco do concentrar de mortes nesses estados que são abertamente rebelados ao Bolsonaro. Tá bom? Então esse é outro motivo pelo qual eu falo que uma recontagem seria algo muito bom, iria ajudar a esclarecer vários pontos. E se de fato apontasse e assim, eu não tenho medo nenhum e nenhum problema caso eu esteja errado, entendeu? Se essas estatísticas estiverem certas, tudo bem, eu vou começar a me basear puramente nelas para fazer a minha narrativa, entendeu? O que não destrói nada a minha narrativa de que lockdown é errado, tá certo? Mas assim, só destruiria a parte em que eu digo assim que eu acho que essas estatísticas elas têm aí um índice considerável de contaminação e que elas deveriam ser recontadas, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que eu já vou parando por aqui, porque eu não quero que o vídeo fique muito grande, né? Se eu trouxe algum tipo de reflexão positiva na formação da sua opinião, né? Deixa o seu like, deixa a sua opinião nos comentários e compartilhe se não for pedir muito, tá bom, pessoal? Logo eu solto mais vídeos. Até mais.